Então, na Meng, nós temos o grupo de psico-oncologia há 30 anos. E nesse grupo, já vários pacientes desencarnaram e vários vieram, através da mediunidade, dizer o grande processo de cura que foi para eles o grupo. E como que eles chegaram do lado de lá, libertos daquilo que precisavam. Né? Então, se nós pensamos na imortalidade da alma, nós temos que ter sempre isso em mente. A morte não é o contrário de vida. Morte é o contrário de nascimento. E é um processo da vida que modifica apenas o campo de expressão. E sim, com o instinto de preservação que tem, nós todos lutamos para permanecer nesse plano o máximo possível. Mas também podemos lutar para que esse máximo possível seja o que for possível com a maior dignidade necessária. Sim. Passadas. Qual a sua visão? A TVP é muito útil para tratamento de sintomas. A TVP não deve ser nunca utilizada para curiosidade. Como às vezes a gente vê alguns pacientes querendo, será que eu posso fazer TVP para poder descobrir o que eu fui ou o que é isso? Não. Uma terapia regressiva não se presta a isso com um terapeuta sério. Uma TVP tem o objetivo de levar o paciente num transe hipnótico conduzido pelo self, pela sabedoria interna, até aquele ponto aonde está a origem do núcleo sintomático. E que, inclusive, é um ponto que não necessariamente está ligado a causa e efeito, mas muitas vezes a esse movimento fenomenológico da alma, não é? E, através daquilo, acessar um evento traumático, acessar uma interpretação, acessar uma memória, acessar um desejo, uma promessa, algo que foi vivido ali que se mantém ativo nos dias de hoje. Nós, lá na Meng, percebemos a TVP, por exemplo, muito útil para o tratamento da síndrome do pânico, que é refratária ao tratamento medicamentoso e psicoterapêutico. Teve um grupo que nós trabalhamos que não respondeu nem a medicamento nem a psicoterapia. E foi feito TVP com eles, porque nós temos terapeutas lá que se formaram com a Júlia Pérez aqui em São Paulo, né? Então, são pessoas muito capacitadas. E o que se revelou foram traumas do passado ligados ao desencarne, à vida entre as encarnações e ao processo do reencarne. Se revelou, por exemplo, pessoas que morreram vivas em processos de tortura, ou enterradas vivas, ou com processo de grande sofrimento, ficando uma marca daquilo. Pessoas que sofreram no plano espiritual no período entre encarnações, nas ligações espirituais, às vezes com muitos abusos, e pessoas que reencarnaram obrigatórias, para as quais o processo de miniaturização do perispírito foi como se fosse um desencarne. Então, que voltaram forçosamente por uma necessidade, suicidas que precisaram reconstruir o corpo espiritual, ou espíritos que tinham medo do processo encarnatório, que geraram uma forte marca que, a depender do gatilho emocional ou da vida, pôde ser disparado de acordo com as vivências psicológicas ao longo da encarnação. Também observamos ressonância com o passado, quando experiências traumáticas do passado foram vividas e a pessoa está passando por uma mesma idade ou por uma mesma circunstância em que aquela circunstância traumática aconteceu, e a gente chama isso de ressonância vibratória com o passado. E aquele núcleo pode ser muito bem acessado através de uma TVP para poder ser ressignificado. Porque o que a TVP faz é acessar, perceber o núcleo e fazer uma ressignificação, que é uma reinterpretação, uma elaboração com uma nova, gerando um novo script, né? Gerando um novo influxo de vida. Ok? Última pergunta. Tem. Porque nessa associação das correntes mentais com tudo que é afim, nós nos associamos a outros pensamentos que são afins, de encarnados e desencarnados. Então, espíritos que se associam a nós, bombardeando-nos com pensamentos afins, podem intensificar em nós aquilo que é nosso, gerando efeitos no físico. Assim como podem magnetizar partes do nosso corpo intencionalmente para nós enfermarmos, assim como podem contaminar-nos com cargas energéticas negativas ou larvas astrais ou cargas deletérias para enfermar. Então, isso pode ser processo de obsessão ativa, em que um espírito deseja fazer mal ao outro, muito frequentemente ligado a dramas passionais do passado, ou pode ser simples associação de afinidades.
do presente, em que você vibra numa mesma frequência que o outro, mas você vibra numa carga deletéria e associa com outro que vibra na mesma carga e faz uma associação magnética que faz com que aquilo fique superpotencializado, é uma simbiose. Então, há processos obsessivos dos mais variados tipos gerando isso. Mas nenhum processo obsessivo acontece como vitimismo. Nenhum espírito pode nos prejudicar sem que a gente dê um canal de sintonia interna. Eu não posso pendurar um quadro na parede se não tiver um prego para sustentá-lo. Então, todo processo obsessivo está conectado àquilo que nós somos, àquilo que nós vivemos e àquilo que nós construímos de nós mesmos. Por isso, o tratamento é a oração, o autoconhecimento, a transformação de nós mesmos e, sobretudo, o trabalho no bem. E é isso que eu queria encerrar dizendo. André Luiz nos fala, no livro Evolução em Dois Mundos, último capítulo, último parágrafo, que o trabalho no bem gera movimento de socorro. Todas as vezes que nós amamos, retornam para nós as ondas de gratidão, que vão lavando-nos os corpos espirituais, fazendo com que a gente seja exonerado das cargas ali acumuladas, sem necessidade de que elas passem para o corpo na forma de enfermidades. Porque assim, quando nós atraímos cargas opostas, por repulsão natural, elas vão exonerando as cargas que estão no corpo astral. Por isso, diz André Luiz, amparo aos outros gera amparo a si próprio. À medida que amamos, somos amados. Que socorremos, somos socorridos. Que beneficiamos, somos beneficiados. Daí a divisa do Espiritismo, no frontispício de O Evangelho segundo o Espiritismo, ser fora da caridade, não há salvação. Porque a caridade é o amor em ação, e aquele que ama é o primeiro a ser beneficiado. Diz Emmanuel que toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, se nos encontra trabalhando a benefício do nosso semelhante, manda misericórdia, que a justiça retorne sobre os seus passos, sem previsão de volta. É da lei que nós nos reajustemos no amor e não na dor. Porque disse Jesus, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Misericórdia quero e não sacrifício. Assim, o amor ao semelhante é o nosso maior recurso de saúde. É aquilo que nos sintoniza com a grandeza do amor divino. Daí a necessidade de esquecermos um pouco de nós mesmos e ouvir a voz da poeta que diz, um amigo me chamou para cuidar da sua dor. Coloquei a minha no bolso e fui. Esqueci-me momentaneamente de mim mesmo para servir, para ofertar algo. E nesse processo, receber o socorro que nós mesmos necessitamos. Se nos olhamos como criações divinas, se compreendemos que somos frutos e projetos de amor de Deus, se aprendemos a nos olhar com o olhar de amor incondicional que o Pai nos olha, seremos compassivos e generosos conosco, seremos compromissados com o alto amor e, naturalmente, estenderemos isso ao nosso próximo como um movimento natural. E nessa vibração de amor, nessa vibração de paz, nessa vibração de bem-querer, nessa vibração de sintonia com o divino que vai nos abastecendo e vai também despertando o outro, vamos construindo pontos de afeto que a morte não destrói, que o túmulo não leva, porque são construções para a eternidade. E aí conhecemos o que seja a perfeita harmonia da alma. Que Jesus abençoe o nosso coração nesses caminhos de autocura. Muita gratidão.